Hoje em dia, o tratamento da doença de Crohn é baseado em anticorpos. Por quê? Porque a doença de Crohn é considerada uma doença autoimune. É como se fosse um anticorpo da pessoa agredindo o intestino. Então, o que a gente faz? Utiliza medicamentos imunossupressores ou corticoides para abaixar a imunidade de um modo geral e diminuir a ação desses anticorpos. E também tem medicamentos que são considerados biológicos, são anticorpos que são injetados para que eles combatam a ação dos anticorpos da pessoa. E o que pode acontecer? Com um certo tempo pode se formar um outro anticorpo contra esse anticorpo. Então é uma doença mediada por anticorpos. Depois você troca o medicamento biológico por um outro medicamento que também são baseados em anticorpos. Então, na realidade, vai ficando muito anticorpos. O que a gente faz com a transplante de célula-tronco? Pega-se as células jovens, que são anticorpos jovens, tira-se ele, faz uma limpeza dos anticorpos que ficam na corrente sanguínea, tira todos esses anticorpos, tanto o que a pessoa produziu quanto os que foram injetados, e aí volta-se essa célula-tronco, que é uma célula jovem, que vai de novo formar o sistema imunológico. O transplante de célula-tronco hematopoética, ou seja, o transplante de medula óssea, ele é um procedimento alternativo para os pacientes que não estão evoluindo bem com os tratamentos tradicionais, ou seja, o uso dos medicamentos que são os agentes biológicos. Então, os pacientes que fazem o transplante ou são encaminhados são aqueles pacientes refratários, aqueles pacientes graves e que não estão tendo nenhum tipo de resultado. Esses pacientes estão sendo selecionados para realizar o transplante de célula-tronco hematopoética na modalidade autóloga, ou seja, utilizando as suas próprias células para recuperar a produção dos elementos do sangue após o uso de medicamentos imunossupressores em altas doses. A doença não é curada com o procedimento. O que existe é uma melhor sobrevivência clínica. Uma doença autoimune, na maioria das vezes, não desaparece, seja lá qual seja, e também a doença de Crohn. O que acontece é que você obtém uma melhora clínica dos pacientes, o que não é uma garantia que a doença não vai voltar. Ela pode voltar de várias formas. Ela pode voltar, às vezes, mais benigna e, às vezes, respondendo aos tratamentos que anteriormente não funcionavam. O transplante de célula-tronco hematopoética, ele não é um procedimento cirúrgico. Ele é um procedimento clínico, apesar de ter esse estigma de que se trata de uma cirurgia. É um procedimento clínico realizado há muito tempo. Ele, inclusive, o procedimento é prêmio Nobel de 1990, é o último prêmio Nobel clínico que foi dado, e na realidade ele tem muitos bons resultados nas doenças autoimunes, principalmente esclerose múltipla, esclerose sistêmica, e a terceira doença mais transplantada é na doença de Crohn. Então, esses pacientes submetem-se a um tipo de procedimento clínico. Atualmente, nós estamos já com 33 pacientes submetidos a transplante de célula-tronco hematopoética desde 2013. Nós começamos esse procedimento de uma maneira de tratar uma paciente e aí ficamos sabendo que era o primeiro procedimento na América Latina em doença de Crohn. Hoje já existem vários protocolos tratando essa doença, principalmente nos Estados Unidos, em Chicago, o grupo da Northwestern University, do Dr. Richard Burt, e vários centros na Europa, como Barcelona, como na Itália, como na Inglaterra, em Newcastle, tem vários outros procedimentos. Porém, não são muitos lugares no mundo que fazem esse tipo de transplante ou esse tipo de tratamento específico para essa doença, que é utilizado em muitas outras doenças, e agora nós estamos fazendo aqui no Brasil, sendo um dos poucos centros que realizamos isso. Atualmente nós temos 33 pacientes que foram realizados o transplante e a gente vem acompanhando esses pacientes. A nossa paciente mais antiga tem 4 anos, completou em outubro agora 4 anos de tratamento. Os outros pacientes têm um tempo menor de acompanhamento, em torno de 3, 2, 11, muitos que fizeram esse ano.
Então a gente vem acompanhando, o que a gente vem observando, a maioria deles estão bem, a maioria deles continua sem uso de medicamentos para a doença de Crohn. Tem alguns que já voltaram a utilizar alguns medicamentos e estão tendo boa resposta. Ou seja, a ideia é dar uma nova oportunidade, dar uma nova maneira com que a gente faça o tratamento por um paciente que tem a doença de Crohn. O principal centro que tem feito transplante de célula-tronco hematopoética em doença de Crohn é aqui em São José do Rio Preto, nosso grupo, na qual faz parte, feito dentro da Associação Portuguesa de Beneficência, que tem uma unidade de transplante, e com o suporte clínico da equipe de transplante e principalmente da equipe de gastroenterologia da Kaiser Clínica, que praticamente somos a mesma coisa. Trabalhamos todos em conjunto. O transplante é um procedimento multidisciplinar. Nós precisamos de muitos profissionais. Nós precisamos de uma equipe de enfermagem de alta qualidade, nós precisamos de vários profissionais da área de fisioterapia, da área de nutrição, da área de psicologia e outros mais, no sentido de ter um bom resultado. E, evidentemente, a parte médica, que é a equipe médica do transplante, e a equipe médica da gastroenterologia, que é da Kaiser Clínica. Um outro ponto importante, que foi bastante discutido no CIT Crohn, foi para que as pessoas prestem atenção nos sintomas. Se tiver alguém com quadro de diarreia crônica, aquela diarreia, não é aquela diarreia que você vai no banheiro hoje, evacua um monte, começa hoje e depois da manhã melhorou. Aquela diarreia que fica meses, que não melhora, né? Aquelas cólicas abdominais, pode ser aquela sensação de estufamento, de gases que distendem o abdômen, fraqueza, mal-estar, anemia, sangramento nas fezes, tudo isso são sinais de que a pessoa pode ter uma doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn, uma retocolite. Então, essas doenças, quanto antes diagnosticadas, quanto antes tratadas, o resultado é muito melhor. Então, se vocês tiverem alguém, ou conhecido, ou paciente, que apresentem esses tipos de sintomas, pede para que procure um médico especialista para que faça o tratamento adequado.